Hoje, um bilionário, que é o quinto homem mais rico do mundo, é o Elon Musk, dono da Tesla e da SpaceX, ele admitiu que o que aconteceu na Bolívia foi um golpe e que ele teve participação nisso. Mais do que isso, ele ainda tripudiou. Ele falou, daremos golpe em quem nós quisermos. Lidem com isso. Ele falou isso, está no Twitter dele, vai lá, Elon Musk, Twitter, você vai ver. É o quinto homem mais rico do mundo, admitindo que vai dar golpe em quem eles quiserem. Mas por que ele deu golpe na Bolívia? Eu já vou falar. E o que isso tem a ver com Bolsonaro e com golpe no Brasil? Eu já vou falar. Mas antes, um segundinho. Se você é contra que o Brasil continue sofrendo golpes, porque o golpe de 2016 foi consolidado em 2018, claro. E tá mais consolidado ainda com o governo Bolsonaro entregando tudo que o Brasil tem. Se você é contra isso, um segundinho. Se inscreve no canal e curte o vídeo para que o Brasil volte para o caminho certo, que era o caminho que teve por 13 anos. Então, um segundinho, você ajuda muito, porque o YouTube vai mostrar esse vídeo para mais gente. Agora vamos denunciar aqui os golpes. Olha só, na Bolívia, a Bolívia é o maior produtor de lítio do mundo. É o país onde mais tem lítio do mundo. Lítio não se produz, mas se extrai. Lítio é usado para baterias. Bateria, qualquer pilha, bateria de celular, tudo. E os carros elétricos do Elon Musk, que é o quinto homem mais rico do mundo agora, ele ficou muito, muito rico esse ano. As ações da empresa dele quadruplicaram esse ano, por isso que ele é o quinto mais rico do mundo. Os carros dele são elétricos e precisam de baterias. Só que para produzir mais carros, porque ele está com um problema, para ele ficar mais rico ainda e ser o homem mais rico do mundo, ele precisa produzir mais carros, só que ele não tem lítio para bateria. E o presidente da Bolívia, Evo Morales, ele já tinha anunciado que não, o lítio é nosso, é uma coisa que vale trilhões de dólares e é nosso. Nós vamos aqui fazer a extração, produção, nós vamos fazer o que a gente quiser com o lítio, porque vale muito e a gente pode produzir baterias, produzir um monte de coisa para industrializar a Bolívia, para que a Bolívia vá para o caminho de ser um país cada vez mais desenvolvido, porque a gente sabe que os países da América Latina, o Brasil é o mais desenvolvido deles. E se você vê que o Brasil é o mais desenvolvido, agora imagina como são os outros em questão de industrialização e tudo mais. E o Evo Morales estava querendo levar a Bolívia um passo adiante. Não deu. Não deu porque o Elon Musk, junto com outras pessoas, ele fala no tweet dele, nós daríamos golpe em quem nós quisermos, é plural, não é ele, Elon Musk. Ele e quem mais? Aqui eu já vou falar quem mais. Mas eles precisavam do lítio lá da Bolívia, precisavam de outros recursos naturais que tem na Bolívia, então tira lá o presidente, centenas de pessoas morreram depois do golpe, tiraram o presidente que foi eleito no primeiro turno, tentaram matar o Evo Morales, ele teve que fugir para o México, e agora, para consolidar o golpe na Bolívia, compraram a Suprema Corte da Bolívia, que vai extinguir o partido do Evo Morales, que é o partido que lidera todas as pesquisas com folga e que vai ganhar a eleição no primeiro turno com muita folga, porque a Bolívia está destroçada depois do golpe. Não é como o Brasil, que os golpistas continuaram com aquele antipetismo e conseguiram eleger alguém da direita. Não, na Bolívia isso não colou e o partido do Evo Morales está para ganhar a eleição. Então, olha só, vão tirar o partido da disputa para que a direita ganhe. O golpe está sendo consolidado agora na Bolívia. O que isso tem a ver com o Brasil? Olha só, em fevereiro, lembra que o Bolsonaro foi de surpresa para os Estados Unidos, encontrou o Donald Trump e voltou trazendo 25 pessoas infectadas com coronavírus e fez o Brasília foi o primeiro epicentro da pandemia no Brasil? Lembra disso? E aí eles começaram a viajar e infectar milhares de pessoas, não sei quantas milhares de pessoas não morreram graças a essa viagem do Bolsonaro aqui no Brasil. Olha só, nessa viagem, o governo Bolsonaro queria se encontrar com o Elon Musk porque o Bolsonaro quer uma fábrica da Tesla aqui no Brasil. Olha só, vamos começar a ligar as coisas. O Bolsonaro quer uma fábrica da Tesla aqui no Brasil. Mais do que isso, o Elon Musk, ele faz parte de um conselho chamado Conselho das Américas. Esse Conselho das Américas é formado por várias empresas bilionárias e tem, no total, são muitos trilhões de dólares que eles têm juntos, são muitas empresas. Entre elas, empresas que ajudaram a patrocinar o golpe no Brasil. Só que uma dessas empresas se chama Cargill. Cargill é uma empresa que está na Amazônia, explorando a Amazônia desde 1965. Por acaso, um ano depois do golpe militar, eles chegaram. Teve o golpe militar, eles chegaram lá na Amazônia e começaram a se apossar. E eles têm negócios com os ruralistas, eles trabalham com commodities, ou seja, com produção de soja, de grãos e de tudo mais lá na Amazônia. Aí tá. Essa empresa estava no Brasil e eles fingiam, assim como o Elon Musk finge,
que eles estavam pela natureza e que eles são ecológicos, porque o Elon Musk ele fala, ó, eu estou aqui vendendo carros elétricos porque o combustível fóssil, quer dizer, gasolina, diesel, ele polui demais, então você tem um carro elétrico e você não polui, você usando o meu carro, você passa essa imagem de que você é uma pessoa que se preocupa com a natureza. Olha só, e você também é uma pessoa que está ajudando a financiar a morte de centenas de pessoas na Bolívia, está ajudando a fazer a extração do lítio sem ligar nem um pouco para a natureza e golpes de Estado em vários países da América Latina e jogar no lixo o voto de milhões de pessoas. É isso que está ajudando. É mais ecológico andar num carro a diesel que sai fumaça preta do carro do que andar num desses carros de bateria do Elon Musk num carro Tesla. Mas tá, essa empresa Cardio, ela começou, logo depois que o Bolsonaro foi eleito, a mudar o tipo de atuação dela, a falar assim, ó, não, nós somos completamente a favor de que se destrua a Amazônia para fazer mais plantação de soja, porque a gente quer plantar soja, para vender soja. E eles começaram a pressionar, e o Bolsonaro, ele colocou um ministro, que é o Ricardo Salles, que é amigo de todas essas grandes empresas, porque eles fazem parte do Conselho das Américas, e lá também tem várias mineradoras que querem destruir também a Amazônia. Então, o desmatamento é bom para todo mundo. As mineradoras destroem, tiram o que elas querem, e aí fica um pasto lá, e as outras empresas podem fazer o que quiserem para poder plantar mais soja, e outras também para colocar gado lá, e tudo mais. Então, todos eles juntos na destruição total da Amazônia. Enquanto para as câmeras, na publicidade, o discurso deles é de ambiental, tudo ecológico, protegendo a natureza, mas por trás destrói toda a Amazônia. Mais do que isso, o governo Bolsonaro diz que não conseguiu encontrar o Elon Musk quando ele foi para Miami se encontrar com Trump. Ok, mas logo depois, quando o Bolsonaro já tinha voltado ao Brasil, o Elon Musk começou a publicar mensagens contra a pandemia, dizendo que as pessoas não deveriam se preocupar com a pandemia, dizendo que o isolamento social é ruim, começou a defender que as pessoas deveriam sair de casa. Olha só, um cara que até então a empresa dele está pelo bem de todos, está pelo bem do planeta, e aí vem a pior pandemia dos últimos 100 anos e ele diz que as pessoas não devem sair de casa, ele vai contra tudo o que a ciência diz. Ó que coisa, já vai começando a mudar. E aí, ele e essas empresas todas, eles começam a explorar países da América Latina para tirar tudo que eles precisam e fazer esses países ficarem cada vez mais pobres, impedir, isso é o principal ponto deles, impedir que esses países se desenvolvam, se industrializem, para que esses países nunca possam sair da rabeira dos Estados Unidos. Porque assim, tem uma coisa, você que conhece a elite brasileira, que já conversou com alguém da elite, você sabe que eles veem as pessoas que não são da elite como se fosse uma subclasse de humanos, como se a gente fosse menos do que eles. É assim, nós somos elite e vocês não são nada. Tinha muitos exemplos até durante o governo Lula, mas até hoje também há muitos exemplos. Tem aquela mulher que foi falar para o guarda, cidadão não, ele é engenheiro formado, melhor do que você. É assim que pensa a elite. No caso, aquele cara é um assalariado, um pobre coitado, mas a elite mesmo, os que são realmente ricos, não um assalariado, eles pensam realmente assim, somos melhores do que você. E os bilionários, eles não apenas pensam somos melhores do que os outros, mas há países que são melhores do que os outros, e há países que só servem para isso, para serem escravizados ou semi-escravizados. Então a América Latina é assim, vocês não podem se desenvolver, nós vamos dar golpe em quem a gente precisar, a gente vai comprar quem a gente precisar, juiz, corrupto, tudo mais, para que vocês não se desenvolvam, para que vocês sejam pobres, para que vocês tenham sim, e o Brasil chegou nisso, vocês tenham sim 87 milhões de desocupados. Sabe por quê? Porque se não tiver desemprego, os trabalhadores, se tiver emprego pleno, como tinha no governo Dilma em 2014, o Brasil chegou numa coisa chamada pleno emprego, que era, o desemprego estava em cerca de 3% e era fácil achar emprego. Você precisava de emprego, você achava. O pouco desemprego que tinha, e aí todas as pesquisas diziam, era o quê? Eram pessoas que queriam um emprego melhor. Ou que, eu sou formado em uma coisa, eu posso achar qualquer emprego, mas eu quero emprego na minha área, eu quero emprego bom. Então, esse era o pouco desemprego que tinha. Mas qualquer pessoa que queria achar um bico, era muito fácil de achar. Isso é ruim para eles, sabe por quê? Porque quando tem pleno emprego, os trabalhadores eles podem lutar por mais direitos. E aí eles podem conquistar, eles podem se organizar e começam a desenvolver o país, e o país vai desenvolvendo pouco a pouco. Então não pode, tem que ter muito desempregado. Para quê? Para que o país seja pobre, para que eu, você, todos nós sejamos pobres, com uma pequena elite, 1, 2% de pessoas muito ricas,
uma pequena classe média bem pequena, o resto tudo pobre. Para quê? Para que você aceite trabalhar por quase nada, para que você aceite trabalhar para essas empresas por um salário praticamente semi-escravo, para que você aceite aí essas grandes empresas de tecnologia, de aplicativo e tal. Hoje, por acaso, é a greve dos entregadores de aplicativo. Não existiria essa necessidade de greve se eles tivessem salários e condições. E eles teriam salários e condições se o Brasil não tivesse desemprego. Mas como tem 87 milhões de desocupados, as pessoas estão desesperadas e aceitam trabalhar nessas condições. Tem entregador que fala, pô, eu trabalho 13, 14 horas por dia para ganhar R$900 por mês. Se eu ficar doente, se eu pegar coronavírus porque eu estou entregando, eu estou na rua no meio da pandemia, a empresa simplesmente me bloqueia. E se eu não trabalhar no final de semana, quer dizer, eles não têm final de semana. Se eu não trabalhar no final de semana, o aplicativo me pune e eu não posso trabalhar nos dias da semana, eu fico fora, que eu não faço a pontuação. Quer dizer, eles fazem de tudo. E eles só conseguem fazer isso porque o Brasil tem 87 milhões de desocupados. E aí o IBGE fala que o desemprego é só 12%, porque eles não contam esses entregadores como desempregados, mas eles são desempregados, eles não têm direito nenhum. E não conta a pessoa que faz bico, qualquer outro tipo de bico, como desempregado. Então aí os números maquiados dizem que temos só 12 milhões de desempregados, 13 milhões, 15 milhões, quando são 87 milhões. Então tudo isso é um projeto da elite para que nós, os países de terceira classe, na visão deles, não tenhamos desenvolvimento e não tenhamos uma luta da classe trabalhadora. E aí eu digo, quando eu falo classe trabalhadora, eu digo assim, se você não tem alguns milhões na conta e você está me assistindo, você faz parte da classe trabalhadora. Ah, Thiago, mas eu sou empresário. Você tem milhões na conta? Você consegue viver de renda? Não? Então você faz parte da classe trabalhadora, porque a sua micro e pequena empresa não é no nível da empresa do Elon Musk, no nível da Tesla, da Cargill e de outras multinacionais e mineradoras bilionárias, algumas trilionárias, que financiam golpes para lucrar mais e mais e mais e tirar, sugar até a última gota de sangue da população para que eles lucrem mais. E aí eles têm os países subdesenvolvidos, que tem que ser assim, exatamente, e os países de primeiro mundo, que é onde vai se consumir. E é por isso que a Tesla vendeu 91 mil carros nos Estados Unidos, e o Elon Musk, ele reclamou. Ele falou, a gente está com um grande problema, que a gente tem uma demanda muito maior, porque os americanos têm dinheiro, porque os europeus têm dinheiro, também vendem na Europa, na China, e a gente tem uma demanda maior e a gente não consegue produzir. E tá caro produzir. Então, onde é que eles vão produzir? Abre uma fábrica aqui no Brasil, que no Brasil as pessoas estão aceitando trabalhar por R$4 a hora. Olha só que coisa linda. Vamos abrir a fábrica lá no Brasil, pô. Vamos falar com o Bolsonaro e abrir lá no Brasil. O Brasil tá bom. Vamos pegar o lítio todo da Bolívia. Aí tá vendo como funciona dar um golpe de Estado? Agora você acha que alguém aceitaria? Comenta, você aceitaria trabalhar por R$4 a hora se tivesse emprego pleno no Brasil? Você aceitaria? Não aceitaria. Em 2014 ninguém aceitaria. Jamais. Claro que na época R$4 valia mais do que hoje, que o dólar estava diferente e tudo mais. Mas isso também faz parte do empobrecimento. Empobrecer a nossa moeda também faz parte do empobrecimento do país, porque quando eles vêm aqui com dólares e um dólar está 5,30, para eles gastam muito menos dólares para pagar os nossos salários, para construir uma fábrica, do que eles gastariam se o dólar estivesse a R$2, R$2,50, R$3. Então, para eles, o empobrecimento da nação passa por tudo isso. E para isso, eles têm que comprar muitos políticos corruptos, muitos juízes corruptos. Um dos juízes corruptos que tem todas as ligações com o Departamento de Justiça norte-americano, que tem lobistas que atuam no Conselho das Américas, é Sérgio Moro. E aí não é novidade para ninguém. Um dos procuradores tem ligação com eles, Deltan Dallagnol. Então você vê que está tudo ligado para dar golpes não só no Brasil, outros países. O Paraguai sofreu um golpe de Estado nos últimos anos, Honduras sofreu golpe de Estado, vários países da América Latina, os que não sofreram golpe de Estado, sofreram, ou a esquerda foi extremamente perseguida pelo mercado financeiro, seja com sanções, seja com apoio incessante da mídia para minar a esquerda, que foi o que aconteceu na Argentina, no Uruguai, no Chile e em outros países, ou foi tentativa de golpe de Estado, como na Venezuela. Venezuela, que é outro país em que tentam dar um golpe de Estado a todo custo. Há muitos e muitos anos a Venezuela não deixa, e não deixam a Venezuela se desenvolver com várias sanções. A Venezuela não pode fazer comércio com a maioria dos países do mundo, porque se alguém vender
para a Venezuela, esse país vai ser punido. Essa empresa que vendeu, que fez negócio com a Venezuela vai ser punida e não pode fazer negócios com nenhuma empresa americana. Eu te falo, imagina que você tem uma empresa, sua empresa está crescendo e você vê a possibilidade de vender para a Venezuela, mas sua empresa está crescendo. Você fala, pô, vou ganhar aqui alguns milhares de reais, algumas centenas de milhares de reais, mas aí eu fecho a minha empresa para sempre para o mercado norte-americano e para o mercado europeu que não vão comprar de mim se eu fizer negócio com a Venezuela hoje. Aí você faz o quê? Fala, não, Venezuela, com você não. E é claro que isso acontecendo com todas as empresas já ignoram e fica um embargo quase como o embargo de Cuba. E aí o país vai ficando cada vez mais pobre, é um país que não é industrializado. Eles falam, tá vendo como o comunismo não dá certo em lugar nenhum? Tá vendo? E aí o discurso deles de enaltecer esse capitalismo que faz milhões de pessoas morrerem de fome e que faz tantas centenas de milhares de pessoas morrerem do coronavírus porque eles querem que volte tudo, que volte o comércio, que as pessoas não se isolem, não queriam lockdown e tudo mais, e esse capitalismo fica exaltado por eles. Olha só como tudo isso acontece, como tem sempre uma conexão, e o Bolsonaro é parte disso. Só que o Bolsonaro tá para ser chutado, porque assim como o Trump tá para ser chutado, porque tem outras forças, que eles não são todos um grupo, tem que lembrar que são humanos, eles não agem como robôs sempre em bloco, eles agem em bloco para dar o golpe, mas depois cada um vai pelos seus interesses, e o Bolsonaro e o Trump, por acaso, no momento, não estão no interesse da maioria do mercado financeiro, o interesse é chutá-los, porque eles não dão tanto lucro. Então olha só como é que as coisas vão indo, e eles vão pegando pessoas, como o Bolsonaro, como o Trump, usando enquanto precisam, depois tchau, você agora vai ser descartado, o Bolsonaro, ó, aí minha aposta, o Bolsonaro vai acabar preso, já foi usado, já vai ser jogado no lixo, que é o que ele é, um lixo humano. É isso, você gostou do vídeo? Curte, compartilha, se inscreve no canal e deixe seu comentário. Falou!